Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Escola da Fé. Você pode reparar aí que o intervalo é rapidíssimo. Por quê? Não tem propaganda, não tem comerciais. Então a Canção Nova vive exclusivamente, paga todas as suas contas, que é gigantesca. Você imagina uma televisão que fica 24 horas no ar, mantendo rádio no ar 24 horas, internet, casas de missão no Brasil e fora do Brasil, né? É uma conta altíssima. Chega aí 18 milhões de reais por mês ou mais, não sei exatamente. De onde é que vem esse dinheiro? Num negócio chamado providência divina. Ou seja, é Deus quem manda. Só que a providência divina age através das causas segundas. O que é isso? Causa segunda na teologia, que diz assim, Deus não vem aqui e não traz um cheque aqui para o Padre Jonas, não. Deus age através das pessoas e cada um dá a sua contribuição. Entende? E aí tem mérito diante de Deus. Entende? Tem bênção, tem graça diante de Deus. Para esta vida e também para a eternidade. Muito bem, eu quero lembrar que você pode mandar sua pergunta aqui para o nosso programa sobre esses temas que nós estamos tratando. Eu já tenho aqui uma série de perguntas que já chegaram durante a semana. Você pode usar o e-mail da escoladafé@cançãonova.com e mandar para cá a sua participação. Eu quero dizer também que o Departamento Audiovisual da Canção Nova, o Davi, está fazendo uma promoção. Até o dia 28 de fevereiro, todos esses produtos que você vê, livros, CDs e etc., tem um desconto de 20% até o dia 28 de fevereiro, né? Para quem é sócio evangelizador da Canção. O sócio tem um número, o contribuinte ele tem um número. Então, ele apresenta o número e com esse número ele tem um desconto de 20%. Olha, a Canção Nova tem várias coisas, que vi imagens, uma imagem bonita ali da Sagrada Família, né? Uma imagem de Jesus misericordioso, né? A festa da Divina Misericórdia. A Canção Nova tem também imagens, tem livros, tem CDs. Eu quero mostrar aqui rapidamente, inclusive, os livros que estão ligados a esse assunto que nós estamos tratando. Por exemplo, tem uma coleção aqui da Canção Nova de 7 livrinhos, um de cada sacramento. Fui eu quem escrevi. Então, um livrinho sobre a Crisma, nós vamos tratar aqui. Um livrinho sobre a Eucaristia, um livrinho sobre a confissão, penitência, matrimônio, unção dos enfermos, a ordem, o batismo. Então, é para a catequese. E tem também um livro só que eu escrevi, não é a mesma coisa, é um livro sobre os 7 sacramentos, que também tem aqui. Esse livro tem o quê? Tem o que a igreja ensina sobre os 7 sacramentos, que está no catecismo, está na doutrina católica. Aqui eu coloquei o que o Código de Direito Canônico diz sobre cada sacramento. Porque é o código que diz assim, quem é que pode ser padrinho de batismo? Quem é que não pode ser? Quando é que pode casar? É o código que regula isso. Então, eu fiz um extrato de cada sacramento e coloquei nesse livro. E também coloquei aqui o rito de celebração de cada sacramento. Como é que celebra o batismo, como é que celebra a crisma, como é que celebra a Eucaristia, o matrimônio, etc. Enfim, para que as pessoas tenham uma orientação sobre isso. Bom, temos aqui muitos outros livros, por exemplo, Os Dogmas da Fé, é a doutrina católica, que tem também, evidentemente, tudo sobre o batismo, né? E temos aqui uma série de outros livros que eu quero mostrar depois no outro intervalo. Bom, o que mais que nós temos para anunciar? Por enquanto é só, depois a gente conversa mais um pouco sobre outras coisas. Vamos voltar aqui para o catecismo. Então, eu falava de Santo Irineu, que Santo Irineu dá um testemunho de que a igreja, já no tempo dele, século II, batizava crianças, meninos, recém-nascidos, crianças, jovens, né, e velhos. Pode passar. A Didaquê, que é do ano 100, o que é a Didaquê? A Didaquê é chamada doutrina dos apóstolos. É o primeiro catecismo que houve na história da igreja. É fininho, é uma espécie de uma compilação que os cristãos usavam. Então, a Didaquê diz o seguinte, ou didascalia, né? Diz assim, quanto ao batismo, batizai assim, depois de terdes ensinado o que precede, batizai em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, em água corrente, pode passar,
Se não existe água corrente, batize-se em outra água. Se não puder ser em água fria, faz-o em água quente. Vai. Se não tens bastante água, de uma ou de outra, derrama a água 3 vezes sobre a cabeça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, número 30. Então, está aqui. Por que que a igreja batiza por efusão e não por imersão? Porque no primeiro século, o primeiro catecismo dos apóstolos já dizia, você pode batizar em água corrente, em água quente, em água fria. Se não tiver bastante água, derrama a água 3 vezes na cabeça da pessoa. Está aí. Por quê que a igreja, um documento do primeiro século, ou seja, ali pertinho dos apóstolos, São João era vivo ainda no ano 100. Entenderam? Então, uma coisa que nós temos que entender, gente, é o seguinte: muitas coisas que a igreja faz e ensina, a gente não sabe por quê, mas a igreja sabe. Vocês entenderam? Então, tem gente que diz, eu não concordo com isso da igreja. Mas quem é você para não concordar com a igreja? Não está na hora de descer desse orgulho, não? Não está na hora de tirar essa roupa de autossuficiência, de arrogância, não, e desafiar uma igreja que tem 2000 anos, assistida pelo Espírito Santo, a quem Jesus disse, o Espírito Santo ensinar-vos-á toda a verdade na Santa Ceia, e você vai desafiar essa igreja? Meu amigo, você é muito macho, para não dizer é muito burro, é muito sem juízo. Não é? Gente, a gente não pode brincar com a nossa salvação. Nós só temos uma alma, nós só temos uma vida. Jesus desceu do céu e morreu por causa de você, para você não ir para o inferno. E deixou aqui a doutrina na mão da igreja. Você não tem outra chance. É pegar ou largar. Entenderam? Tem hora que a gente tem que falar meio duro, né? Entendeu? É que nem o pai que diz para o filho, não brinca não que você vai se queimar com esse fogo que você está brincando aí. E o pai vai lá e toma a vela acesa da mão da criança, porque ela vai se queimar. Então, a mãe igreja também, às vezes ela é dura, para que a gente não caia no abismo. Entende? Muito bem, vamos lá. Orígenes, quem foi Orígenes? Orígenes foi padre da igreja em Alexandria. Olha, nasceu no ano 184, morreu no 283. O pai de Orígenes foi mártir do Império Romano. Orígenes não chegou a ser mártir. O que ele diz? A igreja recebeu dos apóstolos a tradição de dar o batismo também aos recém-nascidos. Ano quê? Por volta do ano 200. A igreja recebeu de quem? Dos apóstolos. Não foi do Papa Francisco, nem do Papa Bento XVI, nem do Papa João Paulo II, nem do João XXIII, nem do Pio XII, nem de Leão XIII. Foi dos apóstolos. Então a pergunta aqui agora mesmo, está aqui uma pergunta. Por que que a igreja batiza a criança se Jesus foi batizado adulto? Bom, primeiro que Jesus não foi batizado no batismo sacramento. Jesus foi batizado naquele batismo de arrependimento, que não era o batismo sacramento. Segundo que a igreja sempre batizou criança. Está aqui. São pelo menos 3 documentos. Adidaquê, Santo Irineu e Orígenes. Né? O grande Orígenes. Pode passar. E está aqui a referência. Volta um pouquinho. Aqui está a referência bibliográfica da obra dele. Ó. Tá? É a epístola aos Romanos, que ele escreveu lá na época dele, 55 e 29. Pode passar. São Cipriano de Cartago, outro gigante do começo da igreja. Nasceu em 210 e morreu em 250. Eu gosto de colocar essas datas para vocês perceberem que essas coisas vêm lá da raiz da igreja. É chamada igreja primitiva. Né? O grande São Cipriano, que era o homem da unidade da igreja. São Cipriano tem uma frase que atravessou 1800 anos, chegou até nós. São Cipriano diz assim: quem não tem a igreja por mãe, não tem Deus por pai. São Cipriano de Cartago. Quem não tem a igreja por mãe, não tem Deus por pai.
Do batismo e da graça não devemos afastar as crianças. Olha aqui, mais um testemunho do começo da igreja. Do batismo e da graça não devemos afastar. Carta a Fido de São Cipriano. Estão entendendo? Então, acho que ficou muito claro aqui por que a igreja manda batizar a criança. Porque a criança sem batismo não é filho de Deus pela graça. É filho de Deus pela natureza, mas não é pela graça. Por quê? Porque ela está com o pecado original, que separa de Deus. Por causa do pecado de Adão e Eva. O batismo traz. Então, para que esperar 20 anos? Para que esperar 30 anos? Se eu posso trazer a criança de imediato para ser filha de Deus pela graça, membro do corpo de Cristo, templo do Espírito Santo, filha de Maria, herdeira do céu. Por que eu vou deixar de dar essa graça para a criança? Né? Ah, mas ela não pode se arrepender dos seus pecados. O batismo não é para apagar pecado pessoal, o batismo é para apagar pecado original. Apaga também pecado pessoal, mas fundamentalmente o pecado. A criança não tem que confessar nada, ela não tem pecado pessoal. Então apaga o pecado original. Na morte e na ressurreição de Cristo. Acabou. Vamos lá. O Concílio de Cartago, que foi no ano 418, no tempo de Santo Agostinho morreu em 430. Santo Agostinho participou desse Concílio de Cartago. Cartago é no norte da África, ali perto de Hipona, onde morava Santo Agostinho. Rejeitou a posição daqueles que negam que se devam batizar as crianças recém-nascidas do seio materno. Olha aqui, um concílio da igreja, no ano 480, renegou aqueles que não queriam batizar a criança. Ou seja, confirmou que a criança tem que ser batizada. Ok? Está aqui o Cânon 2, está lá no Denzinger Schonmetzer, que é essa fonte de todos os concílios da igreja, no 223. É só conferir no Denzinger, que hoje existe, está em português. Vamos lá. A celebração do batismo. Vamos conversar agora um pouco o que a igreja recomenda para batizar uma criança. A gente sabe que hoje a igreja exige que os pais dos padrinhos façam um curso de batismo. É uma coisa muito precária, né? Mas já é alguma coisa. Pelo menos pais e padrinhos vão tomar consciência do que é o batismo. Isso que eu coloquei aqui nas 3 aulas, vão colocar resumidamente e vão poder, então, ter consciência daquilo que estão fazendo. Mas tem mais coisa, né? O Código de Direito Canônico, no número 855, diz assim: cuidem os pais, padrinhos e o pároco, que não se imponham nomes alheios ao senso cristão. Primeira coisa, não ponha o nome da criança que não tenha nada a ver com a fé católica. Vou botar o nome do artista, né? Dina Lollobrigida, Raquel El, Sofia Loren. Ponha nome de santo. Ponha nome de santo, recomendo o catecismo. Pedro, João, Tiago, André, Felipe. Por quê? Porque já vai ter no céu um intercessor. Está no Código de Direito Canônico. Pais, padrinho. Então, o pároco, o padre, se chegar lá na sua paróquia, alguém diz assim, ó, vou colocar o nome desse menino de 1, 2, 3, Oliveira 4. Para, meu filho. E tem uns nomes malucos, né? Nada disso. Chega no padrinho, no pai, vamos colocar o nome de santo nessa criança? O padre tem que orientar. Não deixa pôr qualquer nome, não, entendeu? Só porque está na moda aí, né? Não. É a fé cristã que tem que ditar o nome também. Onde deve ser realizado o batismo? Quem deve batizar? Tudo isso a igreja responde, pode passar. Tá? Bom, quem pode ser batizado? O que é preciso para poder batizar a criança? Então, volta um pouquinho. Vamos responder aqui. Onde deve ser realizado o batismo? A igreja recomenda que o batismo seja realizado na igreja matriz da paróquia.
excepcionalmente, batiza em qualquer lugar. Se a criança está correndo o risco de morrer, batiza na rua, em casa, no carro, qualquer lugar. Mas a igreja quer que se batize na matriz da paróquia. Por quê, gente? Porque ali é o lugar que está o pároco, o responsável pela paróquia. Entende? O poder de Deus está ali, oficialmente estabelecido numa igreja matriz. Deus mora no seu templo. Então, sabe, é uma forma de a gente mostrar unidade com a igreja. Também os casamentos são assim, devem ser feitos na igreja matriz. Tá? Segundo, quem deve batizar? Quem deve batizar é o padre ou o diácono. Excepcionalmente, qualquer pessoa pode batizar. Eu já falei, em caso de alguém que está correndo risco de morte, então aí qualquer um pode batizar. Né? Mas, normalmente, o padre e o diácono, ou excepcionalmente o pároco, se não tem diácono, se não tem padre, o padre pode autorizar uma outra pessoa aí, um acólito, um ministro extraordinário da Eucaristia, a batizar. Mas aí é exceção. Ok, pode passar. Quem pode ser batizado? Pode ser batizado quem nunca foi batizado. Quem já foi batizado não pode ser batizado. Toda hora chega a pergunta assim, eu era católico, aí eu fui para uma igreja evangélica e fui batizado lá de novo, e aí voltei para a igreja católica, tem que ser batizado de novo? Não. Se a pessoa já foi batizada, o segundo batismo não valeu. Por quê? O que é o batismo? O batismo introduz você dentro da igreja. Se você já está dentro da igreja, não tem como eu te colocar de novo dentro da igreja. Não tem como, entendeu? Então, o batismo não se repete. E tem batismo em igreja protestante, que a igreja católica considera válido. Eu já citei aqui semana passada, o Código de Direito Canônico traz aqui, na nota dele, na nota do padre Jesus Hortal, aqui lá pelo número mais ou menos 874, quando trata aqui da celebração do batismo, ele traz aqui uma série de igrejas, comunidades evangélicas, que a igreja reconhece o batismo. Por exemplo, eu já falei aqui, né, na semana passada, aqui no comentário que tem no número 869, está escrito assim, olha, diversas igrejas batizam, sem dúvida, validamente. Por esta razão, um cristão batizado numa delas não pode ser normalmente rebatizado, nem sequer sob condição. Quais são essas igrejas? Aqui ele traz uma relação, igrejas orientais, as ortodoxas, tá? Igreja veterocatólica, Igreja Episcopal do Brasil, que são os anglicanos, né? Igreja Evangélica da Confissão Luterana do Brasil, Igreja Evangélica Luterana, Igreja Metodista. Ele coloca aqui, há diversas igrejas nas quais, embora não se justifique nenhuma reserva quanto ao rito batismal, prescrito, contudo, devido à concepção teológica que tem no batismo, nem sempre a igreja reconhece o batismo. Então, aqui, quem tem o Código de Direito Canônico, aqui no comentário do número do cânon 870 em diante, quem fez esses comentários aqui foi um doutor em Direito Canônico, que é o padre Jesus Hortal, que entende muito da questão. Essas coisas todas eu coloquei nesses livrinhos sobre os sacramentos que eu já falei que tenho aqui, tá? Bom, então, quem pode ser batizado? Quem nunca foi batizado, se é criança, os pais querem. E se os pais não querem, eu posso batizar na marra? Não pode. Só pode batizar uma criança sem autorização dos pais, quando? Se a criança estiver correndo risco de morte, aí você pode batizar. Nem que o pai não queira, nem que a mãe não queira. O código diz que aí você pode batizar. Por quê? Porque a criança não tem mais chance, ela não pode esperar mais, ela vai morrer. Entenderam? Então, você pode batizar. Mas se a criança tem saúde, tem que ter autorização dos pais. Aí, trate de você conversar com os pais
entendeu? Para que eles autorizem o batismo. Muito bem. O que é preciso para poder batizar a criança? Já expliquei. Aí tem um curso de batismo, etc, tal, não é? O cânon 862 do Código, parágrafo 2º, diz assim: em perigo de morte, a criança filha de pais católicos e mesmo não católicos é licitamente batizada, mesmo contra a vontade dos pais. O que eu acabei de falar está aqui no cânon 868, parágrafo 2º do Código de Direito Canônico. Então, a criança de pais católicos ou pai não católico, se está correndo risco de morte, qualquer pessoa pode batizar, ok? A igreja autoriza, licitamente batizada. Vamos lá. Quando há dúvida se alguém foi batizado, né, aí faz o que eu falei, o batismo sob condições. O sacerdote vai, se você não é batizado, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Claro que o padre primeiro vai investigar, procurar saber com a família, saber com outras pessoas, mas se não tem jeito mesmo de saber se foi batizado ou não, a pessoa não batiza sob condições. Batismo em comunidades protestantes. Aqui eu coloquei alguma coisa. O cânon 871 do Código diz assim. Bom, o batismo em comunidades protestantes, eu já falei aqui. Algumas delas valem, algumas não valem. Então tem que analisar caso por caso. E é uma quantidade muito grande. Vocês sabem que tem mais de 20 mil denominações de igrejas protestantes. Então, não adianta eu querer falar aqui que não vai dar tempo. Outro assunto, 871. Os fetos abortivos, se estiverem vivos, sejam batizados. Então está aqui, ó. Nasceu uma criança, é um feto. Vai morrer porque ela não está completada, às vezes está abortada. Feto abortivo. Se está viva, está mexendo, batiza. Tá certo? Enquanto possível. Se não tem certeza, faz o batismo sob condição. Se você está vivo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá. Condições para ser padrinho. Quem é que pode ser padrinho? De batismo e de crisma. As duas coisas. Porque casamento não tem padrinho. Casamento tem testemunha. O pessoal enche de padrinho de um lado, enche de padrinho do outro. É para ganhar presente, não é não? Mas não é padrinho, não. Aqui no código só tem padrinho de crisma e de batismo. No casamento, a turma tem testemunha, que vão testemunhar que realmente os dois não tinham impedimento para casar, por isso podem casar. Ninguém está enganando ninguém. E eles assistiram o casamento. Então, é testemunho. Agora, e para ser padrinho de batismo de crisma, o que tem que ter? Seja católico, primeira exigência. Ah, eu tenho um grande amigo meu, tal, mas é protestante, é meu compadre, toma cerveja comigo, joga futebol, pode batizar meu filho? Não pode. Então, primeira exigência, seja católico. Já tenha recebido o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, ou seja, fez a primeira comunhão. E leve uma vida de acordo com a fé e o encargo que vai assumir. Então, tem que ser católico, tem que ter feito a primeira comunhão e tem que estar vivendo de acordo com a fé da igreja. Exigência que o Código de Direito Canônico faz. Pode passar. Bom, batismo está concluído. A parte mais importante, eu vou fazer o seguinte, segura aí que eu vou entrar nas perguntas, porque tem pergunta aqui sobre o batismo. Então, ao invés de eu passar para a crisma, agora se der tempo, a gente ainda entra na crisma, mas se não der, eu vou aproveitar para responder algumas perguntas que já chegaram aqui durante a semana, e tem bastante. Olha, Maria Aparecida Santos, via Facebook, pergunta o seguinte, em relação ao batismo, como ficam as crianças que já nascem mortas? Já expliquei. A igreja manda rezar por elas. Não tem esse negócio de fazer batismo de quem já morreu. Às vezes eu escuto, eu vou dar um nome para a criança que já morreu e vou fazer o batismo pós-mortem. Não pode.
Como, por exemplo, o caso da minha neta, que não tem óbito de morte, foi tudo feito no nome da mãe, como ela fica perante a igreja, pois ela não foi batizada. Entregue na misericórdia de Deus e reze por ela. É o que a igreja recomenda. Tá bem? Bom, está na hora do nosso segundo intervalo. Vamos então fazer o intervalo, depois eu volto para responder essas perguntas aqui. Pode esperar aí, por favor.